Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós queremos alcançar a salvação, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos ser redimidos, todos nós queremos o céu por prêmio. Quem aqui quer estar junto de Deus na feliz eternidade? Levanta a mão. Eu pelo menos quero. Acho que todos nós queremos, só um pouco não quer, porque quem é normal quer, né? Mas para que nós sejamos salvos, para que nós alcancemos, cheguemos à vida eterna e feliz dos céus, para que nós contemplemos eternamente a face do Senhor Jesus, a igreja precisa cumprir a sua missão. E qual é a missão da igreja? Há uma antiquíssima frase dentro do direito eclesiástico que diz que a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Portanto, a igreja existe para isso, para salvar as almas. A igreja, ela é essencialmente missionária e desde os tempos apostólicos ela se espalhou para todo o mundo e continua ainda hoje a se plantar em tantos territórios, exatamente para cumprir essa missão: salvar almas, salvar o número maior possível de almas para Jesus, fazer crescer, portanto, o número dos adoradores de Cristo. Mas para isso ela se utiliza de um instrumento muito preciso e muito precioso, que se chama Palavra de Deus. Ela precisa, portanto, anunciar não a sua palavra, não a sua doutrina, mas ela precisa anunciar, ela precisa pregar como nós falamos. Pregar não palavra sua, mas sim palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é como uma palavra dos homens, que ontem era uma, hoje é outra e amanhã já será diferente. A palavra de Deus não é uma palavra humana que voa e muda com o tempo, mas ela permanece. Céu e terra passarão, mas sua palavra não passará. mas a minha palavra não passará. É a palavra permanente, que não muda de acordo com o tempo, que não muda de acordo com as modas e os modos de vida. Mas a palavra de Deus, ela também é Deus. Não é que ela se confunda com Deus, mas ela é Deus. A palavra de Deus é pessoa. Ela é forte, ela é potente, ela é eficaz. E na plenitude dos tempos, essa mesma palavra de Deus, ela se encarnou, ela se fez semelhante a nós, assumindo a nossa carne, a nossa humanidade no ventre de Maria sempre virgem. Mas é por essa palavra usada pela igreja, articulada pela igreja para cumprir a sua missão, é por essa palavra que tudo que existe passou a existir, inclusive a nós. São Tiago, na segunda leitura de hoje, ele nos diz: de livre vontade, isso se referindo a Deus, de livre vontade que Ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das criaturas. Quem é a palavra da verdade? Jesus. Toda ação de Deus, ela ocorre pela palavra e pelo Espírito. Jesus é a palavra proferida de Deus. E quando Deus profere a sua palavra, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela faz existir, transforma as vidas. E foi por meio dessa palavra que nós, com fruto de sua vontade, o Senhor não obrigado a nada, mas com fruto de sua vontade, nós fomos feitos como primícias de suas criaturas. O que significa primícias? São os primeiros frutos. Os
E se por essa palavra o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e criou tudo o que existe, também é por meio desta mesma palavra que Ele quis e quer redimir toda a criação. Essa palavra, ela muitas vezes chega a nós como lei, sobretudo na antiga aliança. A antiga aliança estabelecida entre Deus e o antigo povo de Israel, tendo como mediador Moisés. A primeira leitura de hoje nós ouvimos Moisés dizer: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. O que são essas leis e decretos que Moisés ensinou o antigo povo de Israel a cumprir? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que expressa a antiga aliança como lei. Na nova aliança, ela será expressa, será manifesta como caridade, como amor. Agora Israel ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Essa é a grande promessa. Por isso que eu começava a homilia de hoje perguntando quem quer ir para o céu. Porque a grande promessa que o Senhor nos faz é de uma terra. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, essa terra é a terra de Canaã, uma terra boa, fértil, onde corre leite e mel, onde o povo pudesse viver feliz na vida, com liberdade, sem ser oprimido pelos egípcios, sem ser escravizados por nenhum povo pagão. Porém, aquela terra de Canaã, que nós também passamos a conhecer historicamente com o nome de Palestina, foi o nome dado pelos romanos. Essa terra é apenas um símbolo. Terra que agora tem guerra. Terra que sempre viveu guerra e disputa. Mas ela é apenas um símbolo. Ainda hoje ela é um símbolo da verdadeira terra prometida que o Senhor nos promete. A terra verdadeira que o Senhor nos promete, onde corre leite e mel, onde nós seremos eternamente saciados, onde viveremos perpetuamente felizes, onde não haverá guerra, como está ocorrendo agora, onde não haverá mais tiro, onde não haverá mais roubo, onde não haverá mais violência, onde não haverá mais agressão, onde não haverá mais morte. É o reino proclamado por Jesus. É o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, como nós queremos chamar. Jesus veio exatamente para isso. Ele surge para o mundo, não somente para o antigo Israel, mas ele surge para o mundo como um novo Moisés. Da mesma forma que o antigo Moisés foi chamado pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor e enviado pelo Senhor para libertar o povo dos egípcios e conduzir o povo ao longo do deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Jesus, o novo Moisés, ele é enviado ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Como palavra proferida por Deus no mundo e encarnada no ventre de Maria, ele surge para nós como o novo Moisés que vem para nos libertar da escravidão do pecado e da morte e nos conduzir pelo deserto desta vida rumo ao reino por ele mesmo proclamado. Que não se confunde com o reino deste mundo, que não é o reino dos homens, mas é o reino divino, é o reino de Deus. Pena que os fariseus e mestres da lei não compreenderam isso, muito presos que eram às prescrições meramente humanas, às tradições humanas, aos costumes humanos, desprezavam o dom de Deus, a lei de Deus, e ficavam muito presos nos detalhes, nas prescrições, as tradições meramente humanas. Eles vêm de Jerusalém, agora no Evangelho de hoje, para observar Jesus e os seus discípulos. Porque notícias a respeito do movimento de Jesus já chegaram a Jerusalém. Eles queriam agora, portanto, observar, ver como eles viviam, o que
anunciavam, que eles pregavam, que eles faziam. E eles então, em determinado momento, observam que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. Isso é contra as prescrições mosaicas. Porém, são detalhes. São detalhes que têm até a sua finalidade sanitária. A gente aprende desde pequenininho, né? Não se deve beber mãos sujas, mas deve-se antes lavar as mãos. Mas essas prescrições que tinham até mesmo finalidade sanitária acabaram por receber uma finalidade religiosa, acabaram por ser ritualizados. E nos tempos de Jesus, os fariseus e mestres da lei davam mais valor a isso do que a essência da lei. E a essência da lei é justamente a liberdade. A liberdade de Deus. Jesus, portanto, ele faz uma grave denúncia quando então os fariseus e mestres da lei dele se aproximam para questioná-lo até com uma certa agressividade, para interpelar: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ou seja, agora os fariseus e mestres da lei tinham motivo para acusar Jesus e os seus discípulos de traírem, de transgredirem as leis, as tradições dos antigos. E Jesus responde de maneira muito corajosa, dizendo: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Palavra forte. Qualificativo, desqualificativo, forte. Mas não dizia a realidade. Não dizia a verdade no coração, a verdade no coração daqueles fariseus e mestres da lei. Porque somente Jesus conhece com intimidade o nosso coração aquilo que nós temos de plausível, de virtuoso, e aquilo que nós temos também de vergonhoso. E Jesus segue dizendo, citando ainda o profeta Isaías: escolheu com os lábios, mas o coração está longe de mim. De nada adianta tudo que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Aquilo que o mundo também nos ensina são preceitos humanos, sobretudo através das mídias modernas, das redes sociais, internet, mas também através da TV, rádio, jornais, revistas. São ensinamentos humanos. A igreja, portanto, ela exerce o seu profetismo. Nós, como igreja, nós que constituímos a igreja, nós que somos as pedras vivas que edificam a igreja nada mais é do que a comunidade dos discípulos de Jesus, a comunidade fundada por Jesus. Quando nós, na catequese, na nossa pregação, na transmissão da doutrina de Cristo para os nossos filhos e os nossos netos, para os paroquianos, os pastores também fazendo isso, transmitindo a doutrina de Cristo para o povo de Deus, nós como igreja devemos exercer o nosso profetismo e ensinar não a doutrina do mundo, a doutrina dos homens, dos preceitos humanos, mas sim a doutrina de Cristo. A igreja exerce seu profetismo, portanto nós exercemos o nosso profetismo quando nós nos posicionamos contrários àquilo que o mundo nos ensina, quando nós nos posicionamos contrários ao aborto, às injustiças, à corrupção, ao divórcio, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e tantas outras situações que não estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Instrumento fundamental que o Senhor quis usar para nos salvar, para nos redimir. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar ao nosso modo de vida, à forma como as pessoas vivem hoje, ao nosso pensamento, mas nós é que devemos nos deixar formar, educar com essa mesma palavra. Assim como
sua condução ao longo do deserto foi muitas vezes provado, muitas vezes caiu em tentação, muitas vezes deu as costas ao Senhor, mas muitas vezes também chorou os seus pecados, muitas vezes se arrependeu, muitas vezes se deixou conduzir, se deixou seduzir pelo Senhor. Assim também deve ser a nossa história, assim também deve ser da igreja hoje. Não deve deixar a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, para seguir os ensinamentos humanos. Mas nós devemos nos deixar educar, formar pela palavra de Deus. Não podemos ser como esses fariseus e mestres da lei, hipócritas, presos aos preceitos humanos. Nós devemos prender no nosso coração a palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, ainda que nós não os compreendamos, muito acostumados que estamos com os preceitos humanos, com os ensinamentos mundanos. Jesus, ele nos ensina, ao fazer essa denúncia hoje, ele nos ensina que muitas coisas mais estão presentes no mundo e que constituem a mundanidade, vem de fora, mas vem de dentro do nosso coração por causa da nossa condição decaída que nós herdamos dos nossos primeiros pais do paraíso. É o ser humano que faz essa mundanidade má, perversa, injusta. Isso que Jesus diz que torna impuro o ser humano, não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que sai de dentro do coração humano. É do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam o homem. Paremos para refletir quanta coisa ruim nós temos no nosso coração, quanta coisa ruim nós temos dentro de nós. E quando nós permitimos que isso condicione a nossa vida e saia do nosso coração como prática, é exatamente isso que torna o mundo tão perverso, tão tenebroso, que torna o mundo cada vez mais burro e não um mundo cada vez mais parecido com o reino de Deus, não um mundo convertido ao reino de Deus. Interessante que o próprio Senhor diz que toda essa podridão, tudo isso que não presta, sai do nosso coração, sai do coração humano. Ele generaliza mesmo. Não diz que é somente de algumas pessoas. Isso está em todo mundo. Engraçado que muitas pessoas, quando vão confessar, aí dizem: padre, não tem pecado não. Eu só estou aqui porque o padre falou na missa que a gente tem que se confessar. O justo peca 7 vezes ao dia. O santo peca 7 vezes ao dia. Imagine aquele que não é santo. Imagino eu que não sou santo. Todos os santos se confessavam perpetuamente. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, Santa Bernadette de Lourdes, a Vidente de Lourdes. Todos os santos, eles se confessavam regularmente. E por quê? Eles tinham consciência daquilo que tinha no seu coração, daquilo que no seu coração, por conta da condição decaída, aquilo que o seu coração era capaz de produzir. Por isso, era preciso se aproximar cada vez mais de Deus, se aproximar cada vez mais de Deus, para se deixar educar, formar, moldar pela palavra de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, aí nós nos deixamos formar pelo mundo. Nós vivemos numa época de tantos formadores, né? Nós vivemos na época dos influenciadores digitais, em que todo mundo
todo mundo se torna especialista de tudo. Todo mundo tem que se posicionar, tem uma palavra a dizer, uma opinião a proferir a respeito de tudo, como se fossem especialistas universais, detentores do saber universal. Sabem de nada, assim como eu também não sei de nada, como vocês também não sabem de nada. Sócrates já dizia: só sei que nada sei. Não podemos nos deixar